Pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa aula de anestesia de pequenos animais? Vamos terminar hoje de falar sobre anestesia geral inalatória, tá? Hoje nós precisaremos que vocês relembrem o que vocês já saibam sobre a aula passada, ok? Então, caso vocês ainda não tenham dúvidas sobre a aula passada, assistam novamente, façam suas anotações e venham conversar comigo, ok? Não deixa ficar essas dúvidas pertinentes ou não deixe essas dúvidas ficarem no ar, não, tá, pessoal? Assistam a última aula, caso ainda tenha alguma dúvida, e venham conversar comigo, porque hoje nós vamos falar sobre as propriedades de cada fármaco, né? E são essas propriedades farmacológicas que nós abordamos na nossa última aula, ok? Então, hoje eu só vou citar praticamente, porque a explicação dessas propriedades já foram feitas na última aula, ok? Então, tenham dúvidas, assistam novamente e venham tirar comigo. Então, nós tínhamos parado aqui, né? Na classificação desses agentes não halogenados e halogenados, logicamente, o que nós vamos utilizar hoje é classificação química, isso, tá, pessoal? O que é utilizado na veterinária atualmente são os halogenados, né? Antigamente, lá nos primórdios da anestesia inalatória, o éter começou a ser utilizado, né? Logicamente, hoje em dia, isso não é mais corriqueiro. E aí chegamos aqui, ó, na metabolização ou na biotransformação desses agentes anestésicos. Onde que será feita a metabolização? Bom, lembra que a via de administração é via respiratória, né? Via pulmonar. Então, quer dizer que a sua metabolização também é na via respiratória. Então, a maior parte deles acontece metabolização ou biotransformação respiratória ou pulmonar. Só que isso também pode acontecer no fígado, no rim, nos rins, né? E trato gastrointestinal também. Então, olha só, isso daqui está mostrando qual é o nosso agente. Vamos pegar aqui, por exemplo, o alotano e a porcentagem de metabolização deste fármaco. De 20 a 50% dele vai ser metabolizado. E o restante vai ser excretado, né, vai ser jogado fora pela via respiratória na forma inalterada, tá? Quando a gente pega, por exemplo, o isoflurano, que é também extremamente utilizado na medicina veterinária, olha só, pequena porcentagem dele vai ser metabolizada e o restante vai ser jogado fora na forma inalterada. E onde acontece essa metabolização a gente vai ver, tá? Principalmente lá no fígado. Então agora, né, nós vamos falar um pouquinho sobre cada agente anestésico, tá? Vamos falar um pouquinho sobre ele, as características deles, qual é o mais utilizado e assim por diante. Logicamente, os que eu coloquei aqui são aqueles que são mais utilizados na medicina veterinária, né? A começar por este daqui, que é o alotano. Alguns anos atrás, em torno de 10, 15 anos atrás, ele era o único agente anestésico inalatório utilizado na rotina clínica, né, de pequenos animais. Ele é o mais potente de todos. Lógico, a gente vai mostrar uma tabelinha lá no final, tá? Que está mostrando a potência de todos os nossos agentes anestésicos, tá? Ele é o mais potente, tendo uma concentração alveolar mínima, né? Lembra que nós conversamos disso na nossa última aula. Então, ele tem uma CAM de 0,87%. Uma CAM extremamente baixa, tá, pessoal? Então, mostra que ele é extremamente potente. Ele causa depressão ventilatória dose dependente, logicamente. Então, passando um carro de som aqui, pessoal. Então, quanto maior a dose que eu der deste anestésico, maior a depressão respiratória eu vou causar no meu paciente, certo? Além disso, ele também tem efeitos depressores aonde? Sistema cardiovascular. Logicamente, isso é dose dependente, tá? Quanto maior a dose, maior a depressão respiratória, maior a depressão no sistema cardiovascular, tá? Com relação, ele diminui pressão arterial, logicamente, então fluxo renal e fluxo hepático ficarão prejudicados, assim como todo órgão, né? Mas eu tenho prejuízo nesses órgãos. Ele diminui também débito cardíaco
e ele sensibiliza o coração às catecolaminas, tá? Então, a baixa presença de adrenalina, noradrenalina, já vai superestimular o coração, no caso. E ele é contraindicado naquelas situações de trauma craniano, onde eu tenho um aumento de pressão intracerebral, não é isso? Porque ele causa vasodilatação cerebral. Então, se meu paciente tem edema cerebral ou tem um traumatismo craniano e precisa ser operado de uma forma emergencial, eu devo evitar a utilização dele, né? Ou fazer terapêuticas para diminuir essa pressão cerebral e aí sim utilizar o nosso anestésico. Quando nós falamos do alotano, né, ele tem uma metabolização hepática em torno de 20%. Então, naqueles animais hepatopatas, também eu vou evitar a utilização desse alotano, exatamente por causa da alta taxa de metabolização hepática que ele sofre, né? O restante, logicamente, vai ser metabolizado em outros órgãos ou em outros sistemas, no caso, né? Ele também causa o que nós chamamos de hipertermia maligna. O que é essa hipertermia maligna? É fazer com que a temperatura do animal ou do paciente se eleve consideravelmente, o que pode causar grandes efeitos deletérios, não é isso? Isso está relacionado a fatores genéticos, tá? E a utilização desse agente anestésico desenvolve ou faça com que o animal desenvolva isso no transoperatório, né? Enquanto estiver utilizando esse anestésico. Isso acomete principalmente, pensando na veterinária, né? Lógico, cães e suínos, tá? A temperatura do animal, ela começa a se elevar de uma maneira consideravelmente, chegando 40, 41 graus de temperatura no caso, né? Então aqui uma das complicações é a hipertermia, o animal pode começar a ter contrações musculares e, logicamente, acidose metabólica, tá? Então são alguns efeitos que o alotano pode causar, não quer dizer que ele vá causar isso em todos os animais que forem anestesiados com esse agente anestésico, tá? Mas são algumas complicações que aí podem acontecer com a utilização do alotano. Dentre todas essas, aqui a gente tem que ficar mais atento a isso daqui, ó. Metabolização hepática, uma metabolização hepática alta, até quando comparada a outros agentes anestésicos, tá? Então, animal hepatopata, animal que já tem indícios de doença hepática, eu vou evitar a utilização dele. O isoflurano, que é também um agente anestésico muito utilizado na medicina veterinária hoje em dia, comparativamente, o isoflurano ele apresenta vantagens com relação ao alotano. Apesar da sua potência ser uma potência média, né? Então aqui a concentração alveolar ser um pouquinho mais alta do que a concentração alveolar média, mínima, né? Do alotano, ele ainda é um ótimo agente anestésico, né? Ele tem um odor bem forte, um odor chamado de odor pungente, tá? Causa uma depressão respiratória mais intensa, logicamente, tudo dose dependente, tá? E essa depressão cardiovascular também ela é dose dependente. E aqui pelo menos tem um bom motivo, ó. Não sensibiliza o coração às catecolaminas, coisa que o alotano fazia, né? E ele, então, não sensibilizando o coração às catecolaminas, você minimiza os efeitos, por exemplo, desses neurotransmissores. Ele causa vasodilatação periférica, tá? O que contribui ainda para reduzir a pressão arterial sistêmica, né? Então, o isoflurano é um ótimo agente anestésico. O sevoflurano, comparativamente, ele tem uma concentração alveolar mínima um pouco mais alta, né? Então, a potência dele é uma potência baixa. Tem um baixo coeficiente de solubilidade. Lembra que nós conversamos sobre isso na nossa última aula, né? Mas o que significa esse baixo coeficiente de solubilidade? Significa que o meu animal ele entrará em plano anestésico muito mais rápido, quando comparado aos outros anestésicos. E também sairá de plano anestésico muito mais rápido também. Então, terminei a minha cirurgia e eu desliguei o anestésico inalatório com sevoflurano, em torno de 1 minutinho o animal já está acordado, certo? Causa também diminuição de pressão arterial e depressão cardiovascular. Ele pode ser nefrotóxico, ok? Isso aí é indicado
não é indicado para pacientes com problemas renais, tá? Só que ele não causa alteração a nível fetal. Então, ele é ideal, indicado para gestantes, tá? Na rotina veterinária, dificilmente a gente vai utilizar esse sevoflurano, até porque o vaporizador precisa ser um vaporizador calibrado e ele é um pouco mais caro, né, que os outros anestésicos. O desflurano, né, tipo, tem uma potência baixa quando comparado aos outros. Quando eu falo potência baixa, não quer dizer que o anestésico seja ruim, tá, pessoal? Eu estou dizendo com uma potência baixa ou com uma concentração alveolar mínima alta, significa que eu tenho que dar mais desse agente anestésico, comparativamente aos outros, para o meu animal entrar em plano anestésico. Não é isso? Também preciso de um vaporizador calibrado, né, um vaporizador específico. Deprime também miocárdio, logicamente, todos eles deprimem, diminui pressão arterial, igual todos eles. E também é irritante para as vias aéreas, né? O cheiro dele é um odor bem forte, um odor bem característico, tá? Só que, lógico, ele não é utilizado rotineiramente na clínica de pequenos animais, tá? Alguns efeitos adversos dos nossos anestésicos inalatórios, né? Por exemplo, uma exposição crônica. Quando eu falo exposição crônica, estou falando do cirurgião e das pessoas que estão na sala ou que estão em contato com o centro cirúrgico, tá? Então, se a pessoa tiver contato com aquele agente anestésico durante o dia todo, durante 2, 3, 4 cirurgias no mesmo dia, né? Quais são os sinais que vocês vão apresentar? Principalmente esse daqui, ó, cefaleia. Então, se você ficar o dia inteiro no centro cirúrgico, auxiliando, operando, ou simplesmente sendo como um volante do centro cirúrgico, e o circuito anestésico não for um circuito fechado, for um circuito aberto, onde esses gases são jogados no ambiente, você vai apresentar essa dor de cabeça muito intensa, né? Vai apresentar esta cefaleia, no caso, tá? Pode causar náuseas, irritabilidade das vias respiratórias e, logicamente, ele é um anestésico. Quanto mais anestésico você inalar, você pode entrar em plano anestésico também. Então, se eu pegar um chumacinho de algodão e colocar esse anestésico perto de você para você respirar, vocês começarão a ficar meio sonolentos, né? E quando nós falamos do alotano, olha só que perigoso que ele é. Ele pode causar aborto. Por isso que pessoas grávidas, logicamente as meninas grávidas, mulheres grávidas não podem entrar em centro cirúrgico de jeito nenhum, por causa do agente anestésico, né? O maior risco aqui é com o alotano, mas não quer dizer que os outros anestésicos também não possam causar essas alterações, tá? Além disso, pode causar uma formação fetal e, logicamente, como ele é metabolizado pelo fígado, pode causar algum distúrbio hepático, certo? Logicamente, se o meu centro cirúrgico tiver um local de escape, né? Então, os gases expirados pelo animal serão jogados fora do ambiente, logicamente, esses problemas eles já são bem diminuídos, né? O que não pode é esses gases estarem sendo jogados diretamente na sala do centro cirúrgico e todo mundo ali estiver inalando esses gases, tá? Então, para evitar a inalação desses gases, né, nós temos algumas normas de segurança, como, por exemplo, a nossa sonda endotraqueal. Sonda endotraqueal é isso daqui que vocês estão vendo, certo? Então, esse tubo ele é introduzido dentro da traqueia do animal, né? Então, a partir lá da laringe, eu vou passar pelas pregas vocais e vou introduzir esse tubo dentro da traqueia. Esse tubo, olha só, ele apresenta esse balãozinho que nós chamamos de cuff, certo? Então, depois que eu introduzir esse tubo na traqueia, então aqui ó, tá a traqueia e aqui tá a bifurcação, né, dos brônquios principais direito e esquerdo. Esse tubo ele vai ficar posicionado apenas na região de traqueia, ok? Porque se ele for para um brônquio principal, o outro ainda está livre, né? Então esse não é o objetivo da nossa anestesia. E aí depois que eu introduzir esse tubo dentro da traqueia do animal, tá vendo esse sistema aqui, ó? Eu vou acoplar, isso daqui fica para fora da boca do animal, logicamente. E aqui eu ligo aquela traqueia, né? Aquela traqueia do meu
aparelho de anestesia inalatória. Então, todo agente anestésico vai ser dado através deste tubo, tá? Depois eu vou colocar uma seringa e encher este tubinho com ar. E esse balãozinho aqui, ele vai ficar inflado. Ele vai ficar inflado para quê? Para ocluir totalmente a traqueia do animal. Para nenhum gás sair pela traqueia. Os únicos gases que vão entrar e sair para o pulmão do nosso paciente é através da nossa sonda endotraqueal. Tá? Então, isso é uma norma de segurança e evita que os gases sejam jogados no ambiente, né? Outra norma de segurança, aqueles sistemas circulares, sistema fechado, como a gente já conversou. Interromper a vaporização antes da desconexão. Lembra que aqui nós vamos acoplar o meu aparelho de anestesia inalatória, né? Então, antes de desacoplar, logicamente, eu vou desligar o meu anestésico. Desligando o anestésico, evitando que esse anestésico seja jogado no ambiente, certo? E sistemas antipoluentes, aquela cal sodada, né, para absorver todo o material expelido do animal. Então, são algumas normas de segurança que minimizam o contato desse anestésico ou a disseminação desse anestésico para o ambiente, né? E aí, quando nós desligamos o anestésico, o animal começa a acordar, então ele começa a recuperar os reflexos. Lembrando que o paciente estará entubado, não é isso? Então aí, conforme ele vai recuperando esses reflexos, ele vai começando a se incomodar e tossir e tentar tirar aquele tubo endotraqueal, né? Então aí nós vamos extubar o paciente, a temperatura começa a aumentar e aí é o tempo de se fazer também analgesia no animal, tá? Então, alguns passos da recuperação do nosso paciente. E agora, o que eu fiz? Eu peguei todas aquelas características físicas, né? Como, por exemplo, concentração alveolar mínima, que a gente já sabe, um coeficiente de solubilidade, que a gente já sabe também, que determina a velocidade ou rapidez na indução ou recuperação, isso nós tivemos na nossa última aula, pressão de vapor, ponto de ebulição e o peso molecular, que a gente ainda não tinha falado, tá? Eu peguei essas características físicas dos principais anestésicos e coloquei elas em forma de tabela, tá? E aí a gente vai comparar cada uma delas entre os nossos agentes anestésicos. Então, lembra aqui, né, que concentração alveolar mínima é aquela quantidade mínima necessária para se causar anestesia, né? Então, quanto menor anestésico para causar anestesia, mais potente ele é, certo? Então, se vocês compararem aqui, ó, o alotano tem uma concentração alveolar mínima de 0,87% e 0,82% em gatos, tá? O isoflurano tem uma concentração alveolar mínima de 1,4 em cães e 4,6 em gatos, né? Então, aquele anestésico que tem uma menor concentração alveolar mínima, consequentemente, ele é mais potente. Notem que sevoflurano aqui, ó, desflurano, por exemplo, tem uma concentração alveolar mínima muito alta. Mas isso não significa que o anestésico não seja bom, lógico. Significa que eu tenho que dar mais anestésico para o meu animal para ele entrar em plano anestésico, certo? Então, a quantidade de anestésico muda. Logicamente, o alotano ele tem desvantagens quando comparado ao isoflurano, é isso? Mas o isoflurano ele é menos potente, né? Ok, então a gente tem que dar uma concentração um pouco maior de isoflurano para levar o meu paciente a um quadro de anestesia, tá? Então, o que muda é a dosagem, tá, pessoal? Logicamente, cada anestésico tem suas particularidades, tem suas vantagens e suas desvantagens também, tá? O que nós estamos mostrando é a potência deles. Então, quanto menor a concentração alveolar mínima, significa que ele é mais potente, tá? Lembrem-se sempre disso. Já quando a gente fala em coeficiente de solubilidade, principalmente coeficiente de solubilidade sangue e gás, estou falando naquela quantidade do anestésico que, se fica solúvel, né, no sangue, é aquela quantidade que não se altera, certo? Isso mostra para a gente quão rápido o meu paciente vai ser induzido
ou quão rápido esse paciente vai acordar da anestesia. Então, quanto menor esse coeficiente de solubilidade, mais rápido a indução e mais rápido a recuperação. Ou seja, se eu usar um desflurano no meu animal, assim que eu desligar o anestésico, em torno de 1 minutinho ele já está acordado. Agora, anestésicos que têm coeficiente de solubilidade mais alto, eles demoram mais para levar o meu animal à anestesia e, logicamente, demoram mais para fazer o meu animal acordar da anestesia. Então, um alotano, por exemplo, assim que eu desligo o anestésico, em torno de 4, 5 minutos ele está acordado, tá? Então, o alotano ele não é mais potente? Então quer dizer que uma menor concentração já vai causar anestesia. Só que ele tem esse coeficiente de solubilidade alto. Então quer dizer que ele demora mais para entrar em equilíbrio no sangue. Então, consequentemente, ele demora mais para causar anestesia e, logicamente, para fazer o meu animal recuperar dessa anestesia, né? Para fazer o meu animal acordar. Aqui com relação à pressão de vapor, né? Quanto menor a pressão de vapor, mais rápido ele vai ser volatilizado, né? Então, ele é líquido e vai se transformar num gás. Então, olha, novamente, o holotano, ele demora um pouco mais para ser volatilizado, certo? Logicamente, isso não influencia nas suas características anestésicas. Pontos de ebulição, acho que todo mundo entende o que é um ponto de ebulição, né? Por exemplo, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Já, vamos pegar o holotano aqui, ó. Um holotano, 50 graus Celsius para entrar em ponto de ebulição. Um desflurano em torno de 23 graus Celsius, certo? Nas nossas temperaturas altas, então quer dizer que o desflurano ele vai entrar em ponto de ebulição tranquilamente, né? E aqui o peso molecular, tá? Peso molecular é o peso da minha estrutura química. Quanto maior o meu peso molecular, mais difícil para este fármaco, né, para esta substância, atravessar uma barreira biológica, ou atravessar a membrana plasmática, tá? Então, quer dizer que a lotano ele tem um peso molecular considerável, né? Um peso molecular até que alto. Ele tem uma certa dificuldade para atravessar a membrana plasmática. Não quer dizer que ele não atravessa, quer dizer que ele tem mais dificuldade, por exemplo, de um isoflurano, né? Que tem um peso molecular um pouco mais baixo, certo? Então, aí nós pegamos todas as características químicas, condensamos elas em tabelas e mostramos para vocês, ok? Então é isso, pessoal. Dos nossos anestésicos inalatórios, o que nós tínhamos para conversar era isso. Logicamente, se essas características físicas, essas características químicas ainda ficou confuso para vocês, deem uma olhadinha na nossa aula passada, certo? Nossa aula passada está falando sobre todas as características. Ou venham conversar comigo, né? Venham conversar comigo e a gente tira qualquer dúvida pendente, ok? Para a nossa aula de hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Grande abraço e até a próxima.